Olá pessoal, meu nome é Otto, sou doutorando pela UFMG, doutorando em música. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado O vibrafone como instrumento de acompanhamento, adaptação das células rítmicas para o frevo. Então o objetivo desse trabalho foi criar estudos para que o vibrafone possa ser utilizado como o único instrumento de acompanhamento no frevo. E aí a gente observou, quais são os instrumentos característicos do frevo e percebemos que os instrumentos da percussão são os principais instrumentos no sentido de dar reconhecimento ao gênero frevo. As células rítmicas desses três instrumentos, que são o surdo, o pandeiro e a caixa, têm essa função, de dar reconhecimento ao frevo. E a gente observou então as células rítmicas desses três instrumentos e as adaptou ao vibrafone. Falando um pouco sobre o frevo, é uma expressão artística do Carnaval de Recife que engloba várias modalidades artísticas, além da música, a dança, o artesanato, a capoeira. A gente vai focar aqui na música, mas é uma expressão artística muito ampla, Ela veio à tona, ascendeu no final do século XIX e é caracterizado por um ritmo frenético, condizente com a sociedade da época, pós-abolição da escravatura, uma sociedade com várias demandas sociais, e descende de ritmos como a marcha, o dobrado, o machixe, a quadrilha e a polca. Tem um andamento comum entre 120 e 160 bpm. Normalmente, partituras do gênero frevo são encontradas em 2x4, mas também podem ser encontradas em 4x4. E entre os instrumentos principais, além dos que a gente já citou, a caixa, o surdo e o pandeiro, tem também os trompetes, trombones, tubas, saxofones, clarinetes, entre outros. Vou mostrar para vocês agora as células rítmicas características desses três instrumentos de percussão. A primeira gravação que vocês vão escutar tem a caixa e o surdo, é uma gravação do percussionista Daniel Félix, e a segunda gravação tem apenas o pandeiro, é uma gravação da Larissa Humaitá. Algo que é muito importante assim, para a nossa adaptação é a questão de timbre, a maneira como a gente vai conseguir aludir aos instrumentos de percussão. Então a gente recomenda que, para se aludir ao surdo, usem baquetas mais macias, que vão trazer harmônicos, sonoridades mais graves, que vão parecer ainda mais com o surdo. E baquetas mais duras para aludir a caixa, o pandeiro, Baquetas médias em termos de rigidez, para um pouquinho mais duras, e vão trazer sons mais médio agudos, E um desafio para a gente também é encaixar a harmonia das músicas em apenas 4 baquetas, E com uma região grave pequena que o vibrafone tem. Então, o uso de inversões, por exemplo, acontece muito, sobretudo aqui no frevo, usando a quinta, como a nota mais grave. E o sistema numérico que a gente usou é o seguinte: a primeira baqueta da mão esquerda sendo a baqueta 1, a segunda baqueta da mão esquerda sendo a baqueta 2, a primeira baqueta da mão direita sendo a baqueta 3 e a quarta baqueta sendo a segunda baqueta da mão direita. Então, partindo para a adaptação do acompanhamento no frevo, a adaptação do acompanhamento no vibrafone no frevo, a gente usou uma cadência de Dó com sétima maior, Fá com sétima maior, Sol com sétima e Dó com sétima maior. E a ideia é que uma mesma baqueta, ela, sempre que possível, mantenha a mesma nota ou caminhe por grau conjunto. É um ritmo muito rápido, então você dá vários saltos intervalares, é complexo. Então a gente tenta manter uma mesma baqueta sempre que possível, mais próxima do que ela esteve no acorde anterior. Vocês podem ver na figura o encadeamento
que a gente vai usar. Agora, partindo para a adaptação em si, a mão esquerda vai fazer o papel do surdo, né? Ela vai estar na região mais grave do vibrafone e vai variar entre fundamental e quinta de cada acorde, procurando fazer com que a nota mais grave entre fundamental e quinta seja a segunda nota, né? Que é a nota de acentuação que acontece no surdo. E a gente usando baquetas mais macias. A mão direita vai fazer o papel da caixa nessa adaptação, usando a terça e a sétima dos acordes e com baquetas mais duras. Vou tocar o vídeo para vocês verem. Vocês podem ver que é muito semelhante ao que o Marco Pereira, a adaptação que ele fez para violão, né? Do gênero frevo para violão. Agora essa próxima adaptação, a gente continua fazendo o surdo na mão esquerda, entretanto a mão direita vai aludir ao pandeiro, né? Sendo que a primeira nota da alusão ao pandeiro é uma nota mais grave e vai para uma mais aguda aqui. Aqui a gente continua sendo a mão direita aludindo ao pandeiro, entretanto a primeira nota é a nota mais aguda para mais grave. Então, partindo para as considerações finais, a gente acredita que esse trabalho vai trazer, pode dar luz a muitas outras pesquisas, né? Acho que é uma das maiores contribuições que a gente pode dar. E várias formas de estudar, né? Dar luz sobre várias formas de se estudar esse material aqui que foi proposto. A primeira forma que a gente fala é interpretar cifras, né? Ou lead sheets, que são partituras cifradas, né? Que é comum dentro da música popular, especialmente dentro do jazz, ou mesmo blocos de acordes, adaptar essas cifras, né, para o contexto do frevo, da forma que a gente mostrou as células rítmicas do frevo aqui. A gente recomenda que esse estudo seja feito com outras cadências e outras tonalidades também. Muitas vezes aparecem outras notas, né, dentro de um acorde, e aí vai caber também a criatividade do vibrafonista para adaptar essas outras notas dentro desse contexto. A gente recomenda, inclusive, né, a gente acredita que essa pesquisa possa dar luz a outras pesquisas semelhantes com outros ritmos e outras formas de interpretação do próprio frevo, né, como, por exemplo, alguma forma de se tocar a caixa e o pandeiro junto, né? É uma coisa a se pensar, né? Essa adaptação da caixa e do pandeiro junto é possível. E também vai partir muito da criatividade do percussionista e entendendo aqui o material que a gente propôs, como o vibrafone se comportaria, como ele pode se comportar não sendo o único instrumento de acompanhamento. Por exemplo, se tiver um pandeiro, o vibrafone pode manter mais a nossa alusão à caixa. Ou se tiver uma caixa, ele pode fazer alusão ao pandeiro, né? E vai muito da criatividade também do vibrafonista aqui. E a gente acredita que esse trabalho vai trazer contribuições para a literatura brasileira a respeito de percussão, vibrafone e música popular brasileira. Agradeço muito, espero que aproveitem o material.